Palavra do nosso Deus para o coração de todos nós. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22 até o versículo 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam quantos dias? 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara. Por quê, gente? Porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim. O que havia em Elim? Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Palavra de Deus para o coração de todos nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos estudos, em nome de Jesus. Amém? Tendo lido a palavra de Deus no texto que aqui está, Êxodo 15, versículos 22 a 27, palavra de Deus para a gente, eu quero afirmar que nós precisamos aprender a depender de Deus. E essa é uma conversa muito franca, uma conversa muito simples. A impressão que eu tenho, que a cada dia que passa, nós lutamos contra a questão da autossuficiência em todos os aspectos. A autossuficiência ela pode ser aplicada à nossa vida do ponto de vista espiritual, quando nós começamos a achar que somos independentes de Deus para termos uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual real, como se na ausência de Deus nós poderíamos ainda viver essa realidade. Mas a autossuficiência também é uma lição que nós precisamos aprender na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa trajetória normal de vida, nas dificuldades que nós enfrentamos, nos problemas que nós administramos, o quanto nós precisamos compreender que é necessário aprender a depender de Deus. Esse texto é muito curioso porque ele está dentro de um período de vitórias, e é importante que a gente aprenda que períodos de vitórias podem gerar uma falsa ideia de independência, de suficiência, podendo chegar até a altivez e a soberba. Períodos de vitória, quando nós estamos nos dando bem, quando nós passamos por uma vitória bacana, quando nós chegamos a um certo estágio da nossa vida em qualquer área, é possível que nesse lugar que nós vamos encontrar, gere dentro de nós uma sensação de independência, de autossuficiência, beirando até a altivez e a soberba. Nós corremos esse risco porque grandes vitórias podem nos dar uma sensação de que nós estamos muito bem, obrigado, que nós estamos arrebentando, que nós estamos excelentes, dando essa impressão que é falsa, mas é uma impressão que se cria, de que nós não precisamos de mais ninguém. É comum, você já deve ter encontrado com pessoas, que depois que eles têm uma vitória maravilhosa, eles olham para você de uma outra forma. Eles olham para as pessoas como se as pessoas fossem inferiores, esquecem de quem elas são, esquecem da sua trajetória, esquecem de absolutamente tudo isso. Esse texto nos fala, meus irmãos, que havia um ambiente de êxtase. Algumas coisas extraordinárias estavam bem frescas na memória do povo. Vira a sua página para trás, por gentileza. A partir do capítulo 14, no versículo 15, você vê algo extraordinário acontecendo, que é a passagem pelo meio do mar. Deus abre o mar vermelho e o povo passa a pés enxutos. Nos capítulos anteriores, o povo percebe uma manifestação de Deus, que Deus vai mandando as pragas para o Egito, com o objetivo de gerar a liberdade, a libertação do povo de Deus.
E à medida que essas duas coisas vão acontecendo, essas duas etapas, esses dois episódios da vida do povo de Deus, eles começaram a viver a êxtase de poderem acreditar que tudo na vida deles vai dar certo. É numa hora como essa que Deus nos traz algumas lições importantes. Esse povo andou 3 dias no deserto, e depois de 3 dias bateu uma sede, e a sede chegou porque toda a água que eles tinham até ali acabou. Tudo que eles reservaram, preservaram, tudo que eles guardaram até ali acabou. Todo o seu estoque de água acabou. Agora eles não tinham mais como trazer água para matar a sua sede. A água acabou e eles criaram um instante na vida deles em que eles precisavam de alguma ação extraordinária. E acontecem 2 coisas muito importantes. A primeira delas é a frustração, porque eles se aproximam de um lugar que tinha água. Só que essa água não era uma água doce, era uma água amarga, uma água onde não se podia beber dela. Só nesse ponto vale destacar a frustração, quando você está em busca de alguma coisa, essa coisa aparentemente chega e você vai se surpreender com o resultado, porque infelizmente aquilo que você achava que era, na verdade não era. Nunca foi, mas você achou que poderia ser. O texto nos fala, meus irmãos e minhas queridas irmãs, que depois de 3 dias o povo teve sede, não tinha mais água, e encontraram aquela fonte de água, mas as águas eram amargas ali de Mara, por isso recebeu esse nome. E a pergunta que o povo faz a Moisés é uma pergunta bem razoável: que havemos de beber? Que havemos de beber? Aqui eu preciso que você compreenda que se Deus não queria deixar a sede vencer o povo, você sabe que Deus não queria isso. Qual foi o objetivo desse instante? O povo se encontra num ambiente de vulnerabilidade. No ambiente de vulnerabilidade, o povo precisava ser ensinado alguma coisa. O povo, como qualquer gente, o povo caminhou vendo as vitórias aqui, vitórias ali, coisas extraordinárias acontecendo. Chega um instante que ele precisa compreender que este mérito não é dele, povo, mas é uma ação divina, que o Senhor está agindo. Deus permite que haja a sede, para que seja o povo encontrado num ambiente de vulnerabilidade, para que nesse ambiente de vulnerabilidade o povo possa voltar a acreditar que Deus faria alguma coisa extraordinária. E aí você se encontra naquela hora de vulnerabilidade, é quando você toca a sua carne e ela dói. Quando a gente passa uma dificuldade, quando a gente enfrenta uma adversidade, um deserto na nossa vida, aí nós nos colocamos no lugar da vulnerabilidade. Nós descobrimos que aí nós somos de verdade. Aquela pessoa que era altiva, que era soberba, nariz empinado, que olhava as pessoas de cima para baixo, numa hora como essa, ela se torna uma pessoa doce. Por quê? Porque ela se encontra no lugar da vulnerabilidade. E nesse lugar da vulnerabilidade, Deus nos ensina. E se Ele nos ensina, é porque Ele não nos abandona. Guarda isso com você. Se for um ambiente de vulnerabilidade, Deus está nos ensinando. E se Deus está nos ensinando, é porque Ele não nos deixa. O ambiente pode ser de vulnerabilidade, a hora pode ser de que havemos de beber o que vai ser da nossa vida, o que vai acontecer, mas em qualquer circunstância mais vulnerável que esta ou qualquer uma outra, Deus está nos ensinando, e quando Deus nos ensina, Ele nunca nos deixa. Israel precisava aprender a depender de Deus, aprender a depender de Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã, toda luta é um aprendizado. Toda luta é um tempo de aprendizado, de novas descobertas e de crescimento espiritual. Toda luta é um tempo de aprendizado e é um tempo de crescimento espiritual. A dependência de Deus exercita a nossa fé. A dependência de Deus nos leva a clamar ao Senhor. A dependência de Deus nos leva aos pés do nosso Deus. Toda autossuficiência ou toda independência gera um afastamento de Deus.
Mas quando nós nos encontramos no lugar da vulnerabilidade, ou quando nós lidamos com a nossa vulnerabilidade constantemente, ou quando nós sabemos de fato quem nós somos, nosso lugar é na presença de Deus. Não é só quando a hora é ruim, quando a chapa esquenta, quando a dor chega, quando a luta bate à nossa porta, mas em toda a caminhada da nossa vida, quanto mais dependentes de Deus nós estivermos, mais feliz será a nossa vida. A Bíblia nos conta, meus queridos irmãos, que Moisés fez alguma coisa muito preciosa. Enquanto o povo pergunta para ele, você pode acompanhar a leitura bíblica comigo aqui no texto, enquanto o povo, no versículo 24, murmura contra ele, diz que havemos de beber, a resposta que a Bíblia diz, a atitude de Moisés, versículo 25, leia comigo. Então, Moisés clamou ao Senhor. A primeira coisa fundamental e extraordinária é aqui, o clamor ao Senhor. Moisés, diante daquela realidade, que ele se sentia pequeno, porque Moisés aprendeu na caminhada com o Senhor, que ele não tinha forças, mas que ele podia clamar ao Senhor, e que o Senhor era capaz de responder à nossa oração. Moisés já estava habituado com o Senhor e sabia que dificuldades, problemas, obstáculos eram vencidos quando nós clamamos a Deus. E essa é uma verdade que deve ser inserida no coração de todos nós hoje. Deus nos permite viver circunstâncias difíceis, não é para vermos tristes ou vermos em momentos de aflição. Deus quer nos levar a clamar pelo nome dEle. E quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde a nossa oração. Amém, meus irmãos? Moisés sabia disso. Moisés viveu isso o tempo inteiro, desde que ele foi chamado pelo Senhor, desde quando ele viu a sarça que ardia e não se consumia. Toda a sua caminhada com o Senhor foi uma caminhada em que ele esteve diante de obstáculos maiores do que ele, problemas mais graves, que ele não teria condições nele mesmo de encontrar a resposta, e Deus deu a ele a bênção de poder conversar com o Senhor, e conversando com o Senhor, a resposta vem. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor, afinal, foi isso que ele aprendeu. E aprendeu que ele não precisa lutar sozinho, se ele pode lutar com Deus, ao lado do Senhor. Essa é uma verdade que eu trago na minha vida de forma especial. Cada momento que a gente vive das nossas batalhas individuais, familiares, empresariais, como igreja, coletivas, em cada momento desse, lembre-se disso, você não precisa ficar sozinho, você pode clamar ao Senhor, e é um segredo nesse clamor ao Senhor. Cada um clama de um jeito. Alguém pode clamar em alta voz, alguém pode clamar na igreja, outros podem clamar dentro de casa, outros entram no seu quarto, fecham a porta e clamam ao Senhor, outros fazem como Ana, que chegam à casa do Senhor e só mexem os lábios e não dizem nada. A pessoa que olha não consegue entender. Sabe por quê? Porque o nosso clamor é ao Senhor. Quem tem que ouvir as nossas batalhas, quem tem que ouvir a nossa voz, quem tem que conhecer as nossas lutas é o nosso Deus. E é por isso que Moisés clamou ao Senhor, porque ele aprendeu que podia conversar com Deus sobre tudo. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira pessoa a ouvir alguma coisa sobre qualquer batalha da sua vida, que seja o Senhor. Quanto antes você compartilhar com Ele, quanto mais cedo você contar para Ele, melhor será essa sua história. E quero contar para você um relato pessoal. Me lembro como se fosse hoje à tarde, minha ida ao médico para fazer um exame, pego o exame e descubro lá naquele exame que eu tinha um problema na vesícula. Fiquei muito preocupado, pedra na vesícula, fiquei desesperado. Fui para casa nervoso, tenso. E a médica me disse, tem uma pedra na vesícula e uma coisinha aqui. O médico que viu a coisinha no exame disse, olha, vamos investigar a coisinha. E a coisinha, quando o médico abriu o exame, e quando ele abriu o exame, ele disse, você não abriu o exame? Eu falei, não. Você não viu o exame? Eu falei, não. Que eu sou do tipo que não abro o exame, sabe? Não abro o exame, não vou para o Google. Você também, não é isso? Hein? Fala para mim. Não é isso? Alguém te disse, você está com a doença, e disse, meu Deus, que doença é essa? Só aparece o quê? Tragédia. Uma médica me disse que isso tem sido bom, por algum lado. Ela disse que muitas pessoas começaram a ir mais ao médico porque viram no Google. Eu prefiro não olhar. E o médico abriu
Abriu o exame e começou a suar. Pensei comigo, deve estar com calor, bateu um calorão nele, será andropausa, não sei como é que é esse negócio. E aí ele disse, eu não entendo. Eu não entendo. Disse, eu não entendo umas 3 vezes. Você imagina na segunda vez o que eu estava pensando. Quando ele disse, eu não entendo, eu fiquei imaginando, se ele não entende, muito menos eu, né? E aí ele fez uma pergunta, ele disse, você não sente nada? Eu falei, não. Comecei a sentir aquela hora, né? Desespero, ansiedade, não sei o que era aquilo. Aí ele abre o exame e diz, não, porque aqui está dizendo que você está com linfoma. Mas eu não entendo. Eu não tinha a menor ideia o que era linfoma. E aí ele me disse que o linfoma era um tipo de câncer. E naquela hora ele disse, olha, vamos investigar mais. Maravilha, vai achar mais o quê, né? Quanto mais busca, mais acha, né? Vamos investigar. Maravilha. Saí do consultório dele, sozinho. Chego no elevador, com quem que eu falei entre a sala e o elevador? Com quem que eu compartilhei enquanto eu estava caminhando até o carro? Sabe por quê? Porque eu saí do carro sadio. Eu saí do carro bem, sabe? Bem. Voltei para o carro arriado. Por quê? Porque a enfermidade faz isso com a gente, ainda que eu não estivesse sentindo absolutamente nada. Mas entre um momento e outro eu compartilhei com o Senhor, e ainda que eu chorasse, ainda que eu clamasse, eu estava na presença de Deus, e Deus foi trazendo ao meu coração paz. Deus foi inserindo na minha vida alegria, Deus inseriu na minha vida esperança, sabe por quê? Porque eu não estava orando, acreditando em qualquer força etérea que poderia gerar um bem-estar momentâneo. Eu estava conversando com o Senhor que sabe todas as coisas, e o Senhor que sabe todas as coisas, ao ouvir o meu clamor, me deu o primeiro milagre que eu experimentei na minha vida nessa época. Sabe qual foi? Não foi a cura. O primeiro milagre foi a paz. O primeiro milagre que você sente, que você recebe de Deus quando você clama, Ele é a paz. As circunstâncias continuam quentes. Depois disso vieram outros exames. Depois disso veio cirurgia. Depois disso veio quimioterapia. Depois disso meu cabelo caiu. Depois disso eu fiquei careca. Depois disso meu cabelo voltou. E agora eu tenho até barba. Louvado seja o nome do Senhor. O cabelo voltou mais preto e mais macio. Tinha nada a ver com o que eu tinha pedido ao Senhor. Clamar ao Senhor é aquele instante que você conversa com Deus, que você conta para Ele. A situação era essa, o povo estava num momento de vulnerabilidade, aquele momento de insegurança que vai acontecer. Quando eles se aproximam de Moisés, eles se aproximam murmurando, e esse é um problema contra o qual nós precisamos lutar na nossa vida, menos murmuração e mais oração, amém? Amém. Vou perguntar de novo, hein? Menos murmuração e mais oração, amém? Moisés não viu o milagre imediatamente na sua frente, ele orou, clamou ao Senhor, e o primeiro milagre é esse. Deus sempre mostra alguma coisa, ainda que seja uma coisa estranha, ainda que seja um aparentemente nada, ainda que Ele traga para a sua vida paz, ainda que Ele esteja com você ao longo da caminhada, mas o texto diz, versículo 25, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma, leia aí comigo, mostrou o quê? Uma árvore. Então tá, né, Senhor? Não é isso? O pessoal está com sede, acabou a água é amarga, e o Senhor me mostra uma árvore. Que relação tem isso? Quando a gente fala sobre árvore e água, a gente sabe que as raízes da árvore, elas se hidratam da água. Então, por que mostrar uma árvore, se a água era amarga? Eu sei que a orientação de Deus para ele foi tão clara, que ele pega aquela árvore e coloca na água. E o que acontece? Leia o versículo 25. O que diz o versículo 25? O Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Moisés aprendeu a clamar ao Senhor ao longo de toda a sua vida,
E o Senhor permitiu que eles passassem por aquele instante de vulnerabilidade. E depois disso o Senhor lhe mostra uma árvore. E ele pega essa árvore em obediência ao Senhor, joga essa árvore na água. E essa árvore que está na água pela graça do Senhor, Deus opera um milagre, não por causa de Moisés, muito menos por causa da árvore, mas por causa da sua palavra, porque Deus sempre faz algo novo na nossa vida. O Senhor nunca nos prova e fica de longe olhando. Professores, o Senhor nunca nos prova e fica de longe olhando. O Senhor nunca nos prova e fica de longe olhando. Veja que o final do versículo 25 diz que deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Nós somos provados na nossa fé. Quando Deus nos prova, é para nos aprovar. É porque a nossa fé, quando ela é provada, ela amadurece. A fé amadurecida é frutífera. A fé amadurecida, ela é produtiva, ela gera vida. A fé que não é madura, ela não gera nada. Sabe quando você encontra uma pessoa imatura e ao lado dela está uma pessoa madura, você vê que são pessoas que parecem de planetas completamente diferentes. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós sabemos disso. Por algum motivo especial, há pessoas que não conseguem enfrentar uma batalha sem falar mal de Deus, sem ficar de mal com Deus, sem dar as costas para Deus, como se Deus tivesse que dar a ela tudo, ainda que ela não pedisse. Me lembro que nessa fase um pastor amigo meu me ligou e disse: olha, eu não entendo porque você está passando por isso. E eu disse para ele: eu não entendo por que não. Acontece, cara, qualquer um. Você acha que eu estava assim, tranquilão, por minha causa? Olha, pastor, o senhor é muito tranquilo, nada tranquilo, zero de tranquilidade, mas eu experimentei uma paz que vem de Deus. Essa paz que vem de Deus é o primeiro milagre. Eu estava esperando o segundo milagre, que era a cura, e ela chegou, glórias ao nosso Deus e Pai, mas até lá, até que a remissão acontecesse, eu precisei experimentar uma paz. Sabe por quê? Porque eu precisava dessa paz para prosseguir. Moisés sabia que se clamasse ao Senhor, Deus faria alguma coisa. Versículo 26. Deus estabelece uma aliança com o seu povo. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Tem que ler tudo. Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que sara. A palavra do Senhor nos traz esse marco dessa aliança que Deus estabelece com o seu povo. Que povo? Um povo murmurador, um povo que reclama, um povo que lamenta o tempo inteiro. A gente precisa olhar para esse texto e dizer: meu Deus, eu tenho que clamar mais e murmurar menos, eu tenho que orar mais e reclamar menos, eu preciso aprender a levar para os braços do Senhor, para o altar do Senhor, todas as coisas. E sabe por que muita gente não faz isso? Porque não gosta de orar, ou porque tem preguiça de orar, ou porque quando ora dá um sono violento. Precisamos aprender a depender de Deus. Um pouco mais adiante, no versículo 27, acontece uma coisa maravilhosa. Enquanto então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. E aqui, meus irmãos, é preciso aprender duas lições importantes. A primeira delas é depender de Deus, a segunda é esperar nele. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Não se trata de tempo. Não se trata de um calendário, se trata de esperar no Senhor. Essa nossa espera no Senhor, ela não cria apenas uma expectativa, ela cria na gente uma esperança. Se o povo soubesse que mais adiante, no versículo 27, aconteceria esse milagre extraordinário, que eles iriam ser conduzidos pelo Senhor para Elim, e lá eles encontrariam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e poderiam se acampar junto das águas. Mas os olhos deles estavam fechados para isso.
Somente Deus é capaz de abrir os nossos olhos para que nós vejamos isso. A bênção estava logo ali na frente, não era necessário murmurar, era hora de depender, de clamar, de obedecer e de esperar no Senhor. Esse episódio preparou o povo para algumas coisas muito preciosas. Esse episódio mostrou para o povo que se o povo aprendesse a ser dependente de Deus, Deus lhe daria tudo o que era necessário para a sua sobrevivência. Mais adiante, nos capítulos que se seguem, capítulo 16, você pode ler aí, o título que está aí, logo acima do capítulo 16, está dizendo o que aí? Leia comigo. Deus manda o quê? O maná. Mais acima do versículo 5, o que diz aí? Do versículo 11, o que diz? Deus manda codornizes. Agora leia comigo o versículo 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Versículo 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Ele não sabia o que era. Era uma coisa nova, algo diferente, algo que só Deus faz, pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. O que aconteceu? Deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia, é o que diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, quando o Senhor opera na nossa vida, Ele realiza coisas extraordinárias na nossa existência. Ele gerou um fato novo, Ele produziu uma coisa diferente, Ele permitiu que o povo passasse por aquilo, mas de acordo com o clamor de Moisés, Deus abriu aquela porta e conduziu o povo para uma outra bênção maravilhosa, que estava próxima deles. Eles não sabiam. Nós precisamos aprender a esperar em quem? No Senhor. Quero terminar lendo com vocês capítulo 29 de Deuteronômio. Eu vou ler para você, capítulo 29, versículo 5. Porque depois da provisão do alimento, o capítulo 17 deu a provisão da água. Mas Deuteronômio 29, 5 é um resumo de tudo isso. E traz uma coisa que para muita gente é novidade, embora esteja aqui na Bíblia há muito tempo. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Você está entendendo o que aconteceu aqui? 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes. As vestes não se envelheceram. Nem se gastou no vosso pé a sandália. O milagre do Senhor é completo na nossa vida. Quando nós nos deparamos com a situação de vulnerabilidade, nós somos empurrados para esse lugar da dependência. Mas o que Deus quer que a gente aprenda a viver é constantemente dependente dEle. Aí, olha para mim, é preciso abrir mão da vaidade, é preciso abrir mão da altivez, do orgulho, é preciso confiar nele, integralmente nele, e depositar toda a nossa vida aos pés dele. E quando nós vivemos aquele instante difícil e complexo, nós precisamos aprender a clamar, porque o primeiro milagre que Deus faz na nossa vida não é a resposta à nossa oração, mas é a paz. Você já ouviu falar que a paz de Deus excede a todo entendimento? Já ouviu falar que a paz de Deus não tem explicação?
que às vezes você está num momento de aflição na sua vida, mas ainda assim você se sente em paz. E as pessoas olham para você e dizem assim, não caiu a ficha. Eu ainda falo que não caiu a ficha. Que ficha? A paz é de Deus, não é nossa. A paz é de Deus. Olha, os discípulos estavam reunidos numa casa. Jesus havia morrido e para eles não sabiam que ele havia ressuscitado. Naquela casa estavam os discípulos de portas trancadas, com medo, assustados. Jesus entra pela casa, não bate na porta, não bate no lugar, simplesmente aparece na casa. A frase que Jesus diz para eles é uma frase extraordinária: paz seja convosco. A história mostra o que Jesus conversou com eles, mas eu queria destacar para vocês que depois que Jesus saiu, eles foram pacificados. Do lado de fora continuava a mesma coisa. O que mudou foi do lado de dentro. Aprenda a depender de Deus. Se alguém disser, mas você fala tudo com Deus? Falo. Mas você não acha que Deus tem coisas mais importantes para resolver do que isso aí? Nós somos importantes para Deus. Você é importante para Deus. A sua vida é preciosa para o Senhor. Ainda que você diga uma coisa meio sem graça, sabe? Quando você vai conversar com uma pessoa importante e você conta uma coisa e diz, ai meu Deus do céu, essa pessoa vai achar que eu sou ridícula contando uma coisa como essa. Para Deus não tem isso, não tem essa. Nós falamos com Ele sobre todas as coisas. Aprenda a clamar ao Senhor, aprenda a apresentar diante do Senhor as suas causas, aprenda a buscar ao Senhor e esperar nele, porque Ele vai abrir as portas, Ele vai realizar aquilo que nós não podemos. Sabe aquele armário, aquela estante que a gente não alcança, que a gente fica pulando, alguns mais, outros menos, a gente precisa de escada. Sabe por quê? Porque está na prateleira de cima, que a gente não consegue alcançar. Deus alcança. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, sabe por quê? Porque você e eu somos absolutamente iguais. Nós todos vivemos tempos de vulnerabilidade. A gente precisa aprender a depender de Deus. A autossuficiência é um perigo para a nossa vida espiritual. É um terror para a nossa vida relacional. Homens autossuficientes deixam suas mulheres para trás. Mulheres autossuficientes abandonam seus maridos, ainda que estejam do lado. Liderança autossuficiente. Nós dependemos de Deus. E nós precisamos aprender a depender de Deus. A confiar, a clamar, a entregar e esperar nele. Sabe por quê? Pertinho dali, 12 fontes de água, 70 palmeiras, lugar para descanso, refrigério. Aonde que eles estavam? Que lugar que eles estavam? Era um monte? Era um campo? Era praia? Era o quê? Deserto. No meio do deserto, Deus faz brotar água. Do céu Ele manda o alimento, todos os dias, todos os dias. O calçado não envelhece, o pé cresce. Olha que milagre, o pé cresce e o calçado cresce junto. Amém, maridos? Mulheres, amém? Vamos orar, pedir a banda para cantar e queria fazer um desafio a você. Se quiser apresentar diante de Deus algum assunto seu, colocar diante do Pai, clamar ao Senhor nessa hora, pedir a Deus a graça dele sobre a sua vida, tirar a ansiedade do coração, aprender a depender no Senhor. Depois que nós cantarmos, nós vamos orar. Eu quero desafiar você já começar a orar agora. Coloque-se diante de Deus e vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que conhece os nossos corações, sabe aquilo que está dentro de nós, sabe do nosso estado de vulnerabilidade. Ou ainda o Senhor nos tocou nessa noite e nos mostrou o quanto a autossuficiência é um perigo espiritual. Nós dependemos do Senhor, ainda que muitas vezes nós nos achamos no lugar de senhores, daqueles que determinam e exigem, daqueles que estabelecem os princípios e dão as ordens,
ainda que no nosso íntimo nós tenhamos nos achado nesse lugar em algum momento, nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão, 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 Senhor. Quando nós murmuramos, Pai, quando nós falamos com todo mundo e não falamos com o Senhor, nós perdemos tempo. Te agradecemos porque aprendemos a clamar ao Senhor, a clamar, a esperar no Senhor. O Senhor é capaz de fazer algo extraordinário, estranho, como fez com Moisés e o povo ali em Mara. O Senhor pode realizar uma obra na nossa vida inesperada, alguma coisa diferente, porque o Criador é criativo, e o Criador que é criativo faz tudo para abençoar os seus filhos, porque o Senhor cuida de nós, porque nós somos amados pelo Senhor, queridos e especiais do Senhor. Obrigado, Pai. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, não apenas nos dias de luta, mas em todas as horas da nossa vida. Quando recebemos uma grande vitória, ela veio do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Mas quando passarmos pelo vale, e ali dependemos do Senhor, e ali nós sabemos que não há outra alternativa a não ser uma intervenção milagrosa do Senhor, quando nós nos sentimos pequeninos, medrosos, como meninos e meninas, nós clamamos ao Senhor quantas vezes na posição fetal, clamando ao Senhor e pedindo: Pai, tenha compaixão de nós. E o Senhor vem, e o Senhor vem, e o Senhor vem com a sua graça, o Senhor vem com o seu milagre, e nos ajuda, e nos ensina, e nos dá resposta, e abre as portas, e realiza, e opera o milagre que só o Senhor pode operar. E a cada dia que isso acontece na nossa vida, nós aprendemos a depender mais do Senhor, a confiar mais no Senhor, a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, e ao entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, nós caminhamos com o Senhor. E é assim que nós queremos andar hoje e cada dia mais na presença do Senhor. Pai, ensina-nos, ajuda-nos, traga ao nosso coração essa intimidade, essa possibilidade de falarmos com o Senhor sobre tudo. Não há nada que esteja escondido ou distante da vontade do Senhor, que o Senhor não possa ouvir a nossa voz. Pai, perdoa-nos e ajuda-nos. Cuida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade hoje, aqueles que se encontram em momentos difíceis de suas vidas, aqueles que estão atravessando um deserto, um momento de tristeza profunda. Nós dependemos do Senhor e pedimos: Pai, venha com a bênção do Senhor, venha com a intervenção do Senhor, venha com o milagre do Senhor, venha com a graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Dirija-nos para a glória do teu santo nome, nome santo, poderoso e maravilhoso de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém.